Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando informações, notícias do Mengão que joga hoje contra o Criciúma lá em Brasília, no Mané Garrincha. Flamengo que vai em busca da vitória dos 3 pontos no Campeonato Brasileiro, provável escalação e o pessoal aí projetando essa rodada do Brasileiro. Créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, se não é inscrito se inscreva, mas agora bora pro vídeo, galera. No domingo, Grêmio e Vitória, jogo dramático, Atlético Mineiro e Vasco, Bahia e Corinthians, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Goianiense, Juventude e São Paulo, Cuiabá e Fluminense. Agora sim, Flamengo e Criciúma, o nosso tema aqui no Sport Center. Esportes. Flamengo e Criciúma de Santa Catarina jogam neste sábado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 4 horas da tarde. Flamengo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos ganhos. Já o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos ganhos. Só que o Flamengo não vence há 2 jogos, ambos no Maracanã. A 15ª rodada empatou por 1-1 com o Cuiabá. E na rodada seguinte, a 16ª, perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. A última vitória aconteceu na 14ª rodada, no dia 3 de julho, lá na Arena MRV em Belo Horizonte, quando o Flamengo derrotou o Atlético Mineiro por 4-2. O Criciúma, então, já não vence há 3 jogos, com 2 derrotas e 1 empate, e a última vitória também foi na 14ª rodada, no dia 3 de julho. No estádio Heriberto Rios, em Criciúma, venceu o Cruzeiro por 1-0. O técnico Tite do Flamengo terá as voltas de jogadores importantes, os 4 que estavam defendendo a seleção do Uruguai na Copa América dos Estados Unidos. Os meias, Arrascaeta e De La Cruz, e os laterais, Vinha e Varela. E terá também um reforço de um jogador que está aí afastado há um bom tempo por contusão. O atacante Everton Cebolinha, recuperado de uma lesão no quadril. O desfalque é o volante Alan, que está suspenso. No Criciúma, o técnico Cláudio Tencati tem o desfalque do meia Mateuzinho, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Em compensação, terá a volta do lateral direito Jonathan, também agora recuperado da mesma lesão na coxa direita. Vamos lá, vamos falar sobre esse confronto que reúne Flamengo e Criciúma. Do lado do Flamengo, óbvio, importância do Campeonato Brasileiro nessa disputa contra grandes adversários, mas uma volta de peso. O Flamengo se comportou bem durante a Copa América, o que reforça o elenco que tem, mas isso não significa que, tudo certo, perder jogador, que maravilha, tem jogador a beça. Nada disso, a gente sempre concordou com as reclamações do Flamengo. Mas quando você vê, retornam Arrascaeta e De La Cruz, isso tem um peso significativo, André. É claro que tem, Felipe. O Flamengo foi o clube mais prejudicado pelas convocações, pela quantidade e pelo nível de jogadores. Há quem diga que não, mas você tem que olhar a importância de atletas. Aí menciona o goleiro Rafael do São Paulo. Não se discute a importância do Rafael para o São Paulo, mas isso não pode ser comparado ao número de jogadores titulares ou quase titulares que o Flamengo perdeu para as seleções sul-americanas durante esse período. Isso porque a seleção brasileira não levou o Gerson, por exemplo, não levou o Pedro, jogadores que poderiam ter sido convocados muito tranquilamente pelo Dorival Júnior para a Copa América e não foram. Se a gente for analisar o período total em que o Flamengo teve esses desfalques, o desempenho talvez seja até melhor do que bom, mas a última imagem não é legal, né? O Cícero mencionou as 2 últimas partidas que o Flamengo não venceu, jogando no Maracanã. E com a volta dos jogadores que estavam ausentes, tomara que eles tenham voltado em boas condições para jogar, que o Flamengo possa utilizá-los da maneira que pretende, mesmo que isso seja difícil, porque foi um período longo, alguns jogaram mais, outros menos, teve gente que voltou machucada, não no caso dos jogadores do Flamengo, mas é sempre complicado receber jogadores depois de um período longo em que eles estão a serviço das suas seleções. Mas aí, o objetivo qual é? Reforçado novamente o elenco inteiro, o Flamengo voltar a ganhar, voltar a jogar bem, quem sabe jogar melhor ainda do que fez nessas últimas rodadas enquanto esteve desfalcado e se manter nas primeiras posições, continuando a pensar, é claro, na liderança do campeonato. O adversário não é simples de ser enfrentado. O Criciúma perdeu para o Corinthians de virada aqui na Neoquímica Arena, mas durante boa parte do jogo
foi superior ao Corinthians, mesmo com o apoio da torcida, mesmo com a estreia do Ramon Dias, algumas trocas de jogadores. É muito interessante o trabalho do Tencati no Criciúma, com as condições que ele tem e aquilo que o Criciúma mostra que é capaz de fazer. O Flamengo não pode deixar certa percepção por causa da diferença de pontos, a distância técnica entre as equipes, levar a um raciocínio de que esse jogo vai ser fácil e que o Criciúma não pode competir. O Criciúma pode sim, o Flamengo tem que tomar cuidado. Uma informação, a gente segue falando do Flamengo, uma informação importante, a Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS... Quando também entram em campo Flamengo e Criciúma. O Flamengo com os jogadores que estavam na seleção uruguaia de volta, né? O Vinha ainda sendo preservado por uma questão física, de trabalho físico, mas De La Cruz e Arrascaeta devem estar nesse timezinho, devem voltar a campo com o Tite. O Varela, eu não sei, aí vai depender do critério do Tite, né? Porque pelo que também ele não foi costuma titular aplicar, na seleção do Uruguai, né? E pelo que o Tite costuma aplicar de critério, eu posso estar equivocada, mas o Wesley não fez partidas ruins enquanto o Varela esteve fora. Então, não sei, aí vai ficar a critério do treinador, ainda é tudo uma expectativa, né, de time, mas, Zinho, o que você acha que vai sair desse jogo aí com esses retornos? São retornos importantes. Na esquerda deve estar o Ayrton Lucas e a expectativa é que seja o Wesley na direita. Minha expectativa, pelo menos. Mas vamos ver amanhã. Renovou o contrato, né? Renovou o contrato. Recentemente. Tá tudo motivado. Mas a verdade é o seguinte, né? Volta todo mundo e é muitas opções pro Tite, né? Inclusive o Gabigol também vai estar à disposição. Claro. Então, com tantas opções, o Flamengo, né, é bem favorito. É um jogo que o Flamengo já perdeu pontos, já deixou pontos nesse campeonato, principalmente pro Cuiabá em casa. Acho que também perder para o Fortaleza em casa é um péssimo resultado, por mais que o Fortaleza tenha um time muito bom, é um time que briga sempre pela parte de cima, mas não é o concorrente ao título. O Fortaleza briga até por uma Libertadores e tal, mas pelo título não acredito, né? E o Flamengo deixou 3 pontos em casa. Então esse jogo é traiçoeiro. O Flamengo tem que jogar com tudo que tem, vai todos os jogadores, o Tite tem que botar mesmo os caras... Porque é um jogo fundamental, voltar a vencer, conquistar 3 pontos. Não é no Maracanã, mas a torcida toda do Flamengo está em casa também. Viajou, mas está em casa, está com a torcida. Torcida que não é aquela do Rio de Janeiro, é uma torcida que até está mais para um incentivo do que cobrar, se as coisas não estão acontecendo no início do jogo. O jogo está complicado. Não é aquela torcida do Maracanã que já começa a pegar no pé de um, pegar no pé do outro. É os caras que estão indo mais para festa, para alegria. É claro que quer ver o time jogar bem. O Flamengo tem tudo aí para voltar a fazer aquele jogo que fez, mesmo sem esses jogadores, o Flamengo fez uma campanha até que surpreendeu alguns. Por mais que a gente fale que tem um elenco maravilhoso, mas estava fazendo uma campanha... Tanto é que estava mantendo a liderança. Foi os 2 últimos jogos que caiu muito de produção. Então, assim, com a volta desses caras, espero que seja aquele Flamengo que é o Flamengo postulante a título. E aí, por isso, é favorito mesmo para o jogo. A gente está vendo o Bruno Henrique ali, o Bruno Henrique está com o tornozelo torcido, mas o Cebolinha está voltando depois de 6 jogos. Pedro está tudo bem. Tá tudo bem. Então é Cebolinha e Pedro. Atrás deles, o tal quadrado mágico. Pulgar, Gerson, Nico... E Arrascaeta. Não, Pulgar Pulgar, Gerson. Nico De La Cruz e Arrascaeta. É isso aí, ó. Olha lá. Olha, o Eduardo lá de Criciúma sempre me manda notícia e hoje eu acho que ele está podendo acompanhar. Eduardo, vai ficar difícil pro Criciúma. Voltou todo mundo, Eduardo. Olha, se o jogo ainda fosse em Criciúma, que nem é o caso, que o mando é do Flamengo e não vai ser no Maracanã por causa do gramado, não é isso? O Flamengo levou lá para Brasília. Isso, está fechado o Maracanã, para a reestruturação do gramado. Ainda assim ia ser difícil, que imagina lotado lá Brasília para ver. Eduardo, perdoe, mas olha só o quadrado que está voltando para cima do... E aí o Criciúma ainda com o desfalque do jogador mais... Não quer dizer que é o melhor, mas talvez o mais importante. Mais incisivo. Mais incisivo do time. Tem o Bolassi que vai jogar, né? Também é bom jogador. O Wesley renovou o contrato, eu gosto muito dele. Teve a felicidade no dia que renovou, fez o gol contra, não foi? Ele fez um gol contra o Fortaleza, não foi isso? Foi, que a gente já debateu aqui se ele tinha sido empurrado nas costas ou não. Ayrton Lucas desceram, não.
Esse time aí, para não ser o ideal, vamos dizer assim, o que vai mudar? Alguém na defesa, essa dupla de zagueiros? Não, eu acho que quando a gente fala difícil, de né? ideal nesse time de Flamengo, não é uma questão de peças, talvez seja uma questão física. Para ver como é que vai ser. Não, mas eu digo assim, Zinho, não estou pensando nem no que poderia ser diferente, mas assim, o Cebolinha está voltando de uma lesão no quadril depois de 6 jogos fora, eu não sei em que condição ele vai estar, se para 90 minutos ou se, né, no melhor ritmo de jogo, com certeza não. Arrascaeta e De La Cruz voltando de seleção, jogaram bastante. Ok, não sei se eles estarão no melhor, eu acho que nem estarão. Então, porque eu estou falando, não, eles nem estarão. Eu quero dizer o seguinte, todos esses bem, será esse time? Ou o Davi Luiz só está ali porque ele aproveitou essa brecha, porque ali seria o Léo, ou ali seria o Ortiz? O Léo ou o Léo? O Léo, entendeu? Mas o Davi fez por onde está ali, né? Ele aproveitou essa fase e fez. Aí você vai falar, tira o Wesley, põe o Varela, ou tira o Ayrton e põe o Vinha. Mas eu acho que isso vai ser muito mutável de acordo com o momento da temporada, né? Porque sempre vai ter um machucado, um suspenso, um fora de ritmo, Pascoal. É o que a gente fala do elenco. Essa é a base aí. Por isso que é o melhor elenco da América do Sul. Dá uma olhada no time que entra em campo, né? Por isso que o Flamengo é favorito com boca cheia, favoritaço para jogar contra o Criciúma. Se o Flamengo empatar o jogo contra o Criciúma, para mim será uma grandiosa surpresa. Um empate contra o Criciúma, para mim, é uma grandiosa surpresa. Com esse time aí, gente, dá uma olhada aí, ó. Sim. Olha aí, com um time desse, esse time arrumado, porque esse time, nas mãos do Tite, estava fazendo um bom campeonato. Você se surpreendeu com o resultado contra o Cuiabá? Muito. Você se surpreendeu no resultado contra o Fortaleza? Eu acho que os 2 jogos especificamente, eles tiveram algumas falhas que costumeiramente o Flamengo não tem. E teve uma queda de rendimento físico na parte final dos 2 jogos. Sim. Né? Da minha avaliação. Mas o Flamengo sabe que não pode repetir esse tipo de coisa. O Flamengo ficou descansando aí, gente. Não jogou com o Internacional, teve uma semana de preparação. O Flamengo ficou descansando. O Flamengo tem um trabalho de 10, 12 dias? Uma semana não, tem mais, né? Porque a rodada que o Flamengo jogou foi a 16, que foi no meio da semana anterior. Não, tem mais de... mais de uma semana. É um período muito bom para a recuperação dos jogadores e todos à disposição, como a gente está vendo aí. Esse time aí, gente, sobra. Esse time, na minha opinião, é time para ser campeão brasileiro, é time para ser campeão da Libertadores da América, é time para ser campeão da Copa do Brasil. Vai ser? Não sei, porque tem que disputar, né? Na Copa do Brasil tem o Palmeiras, na Libertadores da América tem adversário. Palmeiras. Não, na Libertadores da América tem altitude ainda para superar, não é? Tem que fazer o resultado em casa. E o Campeonato Brasileiro tem os ossos que vão aparecendo. Eu, com todo respeito ao Criciúma, porque eu acho o Criciúma um time bem arrumado, o Tencati faz um trabalho muito bom, e quando joga no Heriberto Wilson, é difícil ganhar do Criciúma. Difícil. Por isso que eu disse, se o jogo fosse lá, você ainda podia tentar segurar o Flamengo. Mas campo neutro, que na verdade só a torcida... neutro. O campo é neutro, porque o campo nem é do Flamengo e nem o... Mas não significa que o Flamengo não vai se sentir em casa. Claro. Não vai jogar nem no Rio, nem em Criciúma. Ele vai jogar num campo neutro. Mas onde, estamos vendo ali, 55 mil ingressos por lado. Segundo o Eduardo lá de Criciúma, uns 200 torcedores devem estar lá. Criciúma estão ali nesse Ele brincou com isso, mas é verdade, né? Lógico, o cara mora lá em Brasília, vai aproveitar para ver o jogo e tal, mas pouquíssimo. Vai ser só Flamengo. Então, assim, muito difícil, muito difícil. O Zinho falou em jogo traiçoeiro. Zinho, claro, eu entendo a disparidade dos times, mas para você, essa questão de ser traiçoeiro pode, né, quando a gente fez a enquete, na verdade, você respondeu que esse era o mais traiçoeiro. É por uma questão de imposição do adversário, de maneira do adversário tentar parar esse Flamengo, ou para você tem algum ponto de atenção no próprio Flamengo que possa transformar esse jogo em traiçoeiro? Não, eu acho que assim, o favoritismo é tão grande, tudo leva a gente a opinar e dizer que o Flamengo é, como o Pascoal falou, favoritaço, que você pode ser pego de surpresa, né? Essa coisa de você achar que é muito favorito, que você é muito melhor, que você tem a torcida, que você é o líder, que você... E vem um time arrumadinho... Tá sem o seu melhor jogador? Perfeito. Mas o Criciúma incomoda, tem contra-ataque, os caras sabem do poderio do Flamengo, então
jogar contra equipes desse porte motiva mais o adversário. Eu fui atleta e a gente sabe, né? Grandes times que eu joguei, a gente percebe o comportamento do adversário, como se concentra mais, como marca mais, como se motiva, como está mais empenhado a tentar a fazer aquele resultado surpresa, aquela coisa de aparecer num jogo como esse. Um jogo contra um Flamengo desse porte, que o jogador adversário, essa é uma grande oportunidade. Olha contra quem eu estou jogando, já precisou ganhar esse jogo, olha como vai repercutir, fazer um gol num jogo como esse. Então, esses pontos, você tem que ficar atento. Mas o Flamengo é muito favorito. O Flamengo, no normal, se jogar o que pode, aí vem o meu ponto. Vai jogar o que pode? Nos 2 últimos jogos não jogou. Poxa, assim, mas tá voltando os caras todos. Tá, mas esses caras estavam muito tempo fora. Então, assim, tiveram um tempo aí para trabalhar, para treinar, para novamente respirar aqui o ar do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da atmosfera do Brasil. Isso tudo conta. Então, assim, em plenas condições, está tudo perfeito? É jogo que o Flamengo ganhar bem. Mas é um jogo traiçoeiro de... Será que o De La Cruz volta do mesmo jeito? Será que o Arrascaeta está naquele mesmo nível? Como é que vai estar? O Cebolinha está voltando, ele está 100% para dar aquela arrancada, para partir para cima, para ter 1 contra 1? Como é que está esses caras? O Gerson, que estava jogando como segundo volante, vai jogar agora pelo lado direito. O De La Cruz é que joga mais perto do Pulgar. Então, muda o sistema de jogo. Jogava com o Luiz Araújo aberto de um lado. Agora não, vai ser o Gerson mais como um meia, que é o Coringa, que é versátil, que sabe fazer essas funções, mas isso muda de um jogo para o outro. Esses são os pontos que podem atrapalhar. Acho que não. Acho que o Flamengo ganha e ganha bem, mas é um jogo traiçoeiro. Olha, e tem o Gabriel relacionado para essa partida, né? A gente teve a informação de pessoas ligadas a esse caso de que o CAS tinha anulado o efeito suspensivo porque vai recomeçar o processo. E aí, depois disso, a nova informação é que sim, vai haver um novo processo, só que o efeito suspensivo continua valendo. Então, o Flamengo alega que não foi notificado e, por isso, o Gabriel está relacionado e viajou para Brasília para essa partida, Pascoal. Você colocaria em campo? Se precisar durante o jogo, sim. O jurídico foi consultado? Sim. Ele disse que pode? Não estou nem pensando por isso. Se está ali é porque pode, né? Não, claro. Tem condições, pode jogar. O Gabriel é ótimo jogador. Todo mundo sabe da qualidade do Gabriel. Eventualmente não está jogando porque... Por quê? É o Pedro, né? O Pedro de centroavante. É difícil arrumar outro centroavante igual o Pedro. Fala a verdade. Olha o sorriso. Quando você fala do Pedro, vem até aquele sorrisão. Porque o Pedro é diferente. Eu entendo que o Gabigol poderia até jogar junto com o Pedro em muitas partidas. Mas o treinador do Flamengo não opta muitas vezes por essa situação. Optou no penúltimo jogo do Flamengo, no último jogo do Flamengo. Faz tanto tempo que o Flamengo não joga, né? Em botar uma renca de centroavante para tentar resolver o jogo no final. Não foi o que ele fez? Foi. Botou o Carlinhos, botou o Gabigol e o Pedro, é isso? Se não me falha a memória. Ele colocou na rodada 16. Eu tenho que abrir aqui para lembrar quem que ele colocou. Foi 2-1 Fortaleza, ele colocou o Gabriel, ele colocou o Carlinhos, exatamente. E não tirou o Pedro. Tirou o Pedro. Ele elencou os centroavantes. O Gabriel entrou no lugar do Alan. Então, para tentar fazer um gol. Mas não foi o suficiente. Eu acho o Gabriel um jogador de muita qualidade. O Gabriel está passando por um período bem difícil. Sim. Bem difícil. Essa semana dele foi muito complicada, inclusive com a primeira notícia, né? Sim. Mas ele não se rendeu e continuou trabalhando. Pode reclamar. Esse último jogo foi o que ele entrou melhor, né? Das últimas aparições que a gente viu do Gabriel, não foi? Por pouco ele fez um gol até decisivo, ele fez, importante. Né? Que estava pedindo. Não, um gol que fosse validado, né? Seria muito importante para ele. Eu acho que ele tem que ser aproveitado e olhar para o Arrascaeta e falar, só você me entende. Passa a bola aí, não era isso? Já teve isso, já Mauro, teve bem isso, lembrado. né? Só você me entende. Então, me coloca aqui na cara do gol e tal. Cara, é que não dá mesmo. Agora tem o Pedro, o Cebolinha, é outro estilo e tal. Não dá para ele ser titular agora. Quer dizer, nessa opção do Tite, e que eu até entendo. Acho que se eu estivesse lá também ia escalar Cebolinha e Pedro. Mas iria aproveitá-lo bastante. Eu acho que ele é... você olha para o banco, tem o Gabigol aqui. Outra,
vem agora de uns 10 dias só se preparando, né? Tá aí com todo mundo, outros estavam voltando, etc. Ele deve estar muito melhor fisicamente, inclusive, do que os que estão voltando de lá e tal, né? Que a gente está nessa dúvida, será como é que vem, chega o Nico? Esse aí parece que voa em qualquer jogo, né? Mas o Arrascaeta, como é que tá, etc. Cebolinha voltando, etc. Ele não teve nenhum problema físico, ele trabalhou esses 10 dias aí, certamente voando, se dedicando ao máximo nos treinos. Então, acho que ele é, sim, uma grande opção. Até de todo jeito, se estiver complicado, vou pôr o Gabigol lá ver se me ajuda. Foi o que aconteceu contra o Fortaleza. Tô ganhando já, tô com o controle do jogo. Vou dar um tempo aqui pro Cebolinha, que tá voltando, ou mesmo pro Pedro. Sim. O Pedro, eu acho que eles não gostam de tirar muito. O Pedro é artilheiro do campeonato, deve ser uma fomeagem para jogar, e com razão, né? Eu também gostaria de ficar em campo. Acho que até por característica, né? Então. Mas assim, o Cebolinha, tá ganhando o jogo 2-0 e tal. Cebolinha, tá bom. Voltando de lesão, né? Voltando de lesão, segura aqui. Vou de Gabigol, não tem o Bruno Henrique, porque às vezes ele tinha concorrência do Bruno Henrique. Tá com entorse no tornozelo. Exato, o Bruno acabou entrando várias vezes e ele não, né? Entre um e outro acabava entrando o Bruno. Agora... Mas tem o Luiz Araújo, se essa escalação estiver certa, que não vai começar jogando. Tem, mas tem um espaço, sim, eu acho que o Gabigol. Agora vamos ver como é que vai ficar a situação dele lá, né? Porque o Pascoal não fala nada pra gente, mas sabe, não tem lá um pré-contato, Palmeiras, essas coisas. Isso aí, o pré-contrato, ele tá com o Gabriel. Então, tem que decidir se ele tá 100%, se ele tá 100% Flamengo ou se ele ainda tá naquela, não sei, pode ser que eu assine. Nesse último jogo ele estava ele buscou muito o jogo, mano. Buscou, sim. Mostrou muito empenho, isso é positivo para ele. Profissional acima de tudo, né? Você pode reclamar de qualquer coisa do Gabigol, mas você não pode reclamar que ele não treina, que ele não entra com vontade no jogo. E o Gabigol é hiper profissional. Você pode ter alguma coisa que você não gosta, você pode encontrar, mas do profissionalismo dele, nenhuma. Ozinho, para você hoje ele tá aonde na fila de entrada durante o jogo, né? Porque o Luiz Araújo foi titular em muitos jogos e a gente sabe que o Tite gosta dele. Eu fico pensando assim, nessa formação ele já tá fora do time. Então será que de repente numa substituição, optando por um outro atacante, ele não tá atrás na fila? Tá atrás. Bom, pelo movimento, os últimos movimentos do Tite, como quando ele faz aí nos jogos, ele não tem sido a primeira opção. Não tem sido. A característica do Gabigol não oferece para o modelo de jogo que o Tite gosta. Opção dele fazer funções diferentes. Na cabeça do treinador. Isso é o treinador. Agora vai entender a cabeça do treinador, né? Quando estava todo mundo fora aí, em seleção e tudo, o Gabigol não era titular, não tinha nenhuma possibilidade de jogar ao lado do Pedro. Entrou nesse jogo aí, meio que também o Tite foi para tudo ou nada. Eu nem gosto, eu particularmente, até quando era jogador, quando trabalhei em comissão técnica, não adianta você encher o time de atacante e achar que isso vai resolver, que você vai virar um jogo. O time perde totalmente a sua postura tática dentro do campo. Sim. Tá bom, vai botar 3 centroavantes. Quem vai tocar a bola pro centroavante? Quem vai criar a jogada pro centroavante? Quem vai organizar esse jogo pro centroavante? Sim. Porque você tem 3 caras lá na frente que não são criadores, não são caras que baixam para, de repente, dar assistência para o outro. São 3 jogadores que precisam ser municiados. Então, assim, eu não gostei da substituição do Tite. Botou 3 centroavantes lá para quê? Para quem? Para quem municiá-los? Enfim, então, olhando para o que o Tite monta do time dele, o que ele arma de time taticamente, eu vejo o Gabigol atrás do Luiz Araújo mesmo, para entrar no jogo. Porque ele muda até a postura do time ali, do Gerson mudar de posicionamento, do De La Cruz, do próprio Arrascaeta, de repente os garotos, o Lohan. E o Gabigol, ele joga onde? No lugar do Pedro. Sim. E o Pedro é o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro, junto com o Gerson. Mas para mim até o Pedro um pouco mais à frente. É o artilheiro do campeonato, é o melhor jogador, é um dos melhores do campeonato, junto com o Matheus Pereira do Cruzeiro. Então, assim, difícil. Como é que vai tirar o Pedro? A não ser assim, é um dia horrível do Pedro, o Pedro está muito mal do jogo, e mesmo assim é difícil você tirar o artilheiro, porque uma hora ou outra ele guarda. Uma hora ou outra a bola chega e ele faz o gol. O centroavante é assim. Mas então, o Pedro não é pior, porque ele tem o perfume que a bola gosta. Gabigol, o Gabigol entrar no jogo, a não ser que o Tite mudou radicalmente o que ele estava pensando anteriormente.
Que aí vai ser até uma surpresa para mim. Mas pelo que ele faz, o Gabigol tá atrás para ser a primeira opção de entrar no time. Eu acho que para todo mundo ia ser uma surpresa, né, Mauro? No outro jogo foi o Matheus Gonçalves que foi escalado. Sim, não, ele já colocou o Lohan na frente, já colocou o Vitor Hugo, todo, né? já colocou um monte de gente. Não, sim, aí começou com o Matheus e a gente ficou imaginando, podia ser o Gabigol, sem tirar o Pedro, não dá. Isso que o Zinho está falando é realmente muito difícil acontecer agora. Vai sair, se ele ficar esperando entrar do Pedro, vai complicar. Ele quer entrar com o Pedro. Como, por exemplo, ele gostaria de ter entrado no lugar do Matheus no outro jogo. Entendeu? Mas esse enfim, negócio ele de acabou pilhar entrando atacante, até... eu tô com o Zinho também. Senão, ou ele tem que sair da área para buscar a bola, ou ele fica lá morrendo de fome, não adianta nada, Mas né? foi pelo desespero do Tite de final que ele entrou no lugar do Alan no final. Foi. E aí entrou o Carlinhos junto já também. Tinha amarelo, aí sim. ficou Pedro, Carlinhos, Gabigol, é o que o Zinho tá falando aí, ficou o Gerson ali para tentar dar um passe para eles e tudo, mas enfim, pouca gente para acionar, né? Tinha muita flecha e pouco arco. É o quê, Pascoal? Vai ter goleada? Não, eu acho que goleada não, mas eu acho que o Flamengo ganha 3-0. 3-0, concordamos aqui no clube que 3-0 não é goleada, né? Não, jogo com 4 gols. Pra mim é. Com 4 gols, o jogo com 4 gols, pra mim já é uma goleada. Se for 3-1 é goleada. 3-0 é goleada? 3-1 é goleada? Claro, são 4 gols no jogo. Não, gente. É o meu placar, tá? 3-1. Por isso não é goleada. Não, o meu não será já goleada. Já se agarrou no placar que passou na frente deles. Aqui, ó. Estava escrito aqui, ó, Flamengo. 3-1, marcou 3-1. Mas é goleada ou não? Aqui, ó, estava escrito. Não é goleada. 3-1 é 2-0 de diferença, não é goleada. 3-0 eu acho que já é. 3-0. E é o meu placar, assim. é o meu placar, 2-0. Olha lá, 2-0. Então tamo junto. Eles estão pegando 3-1, que a gente não vai chegar nunca a um consenso do que é goleada. Porque pra mim 3-0 não é goleada, mas 4-1 é. 4-1 é. Aí é. 4-0 é. 4-0 é. 4-1 é. 4-2 eu já tenho dúvida. 6 gols num jogo, gente? Mas, gente, festa de gols. Você tá falando tudo isso para não dar o seu placar? Qual é o seu placar? A senhora já deu o seu placar? Eu não dei? Eu não tô sabendo, então não. Tá bom. Então quem é que falou 3-1? Eu e o Zinho. Não, o Zinho falou 2-0. Eu falei 3-1, 3-0, 2-0. Vai com 3-1 de novo comigo. 2-1. Eu vou emagrecer isso aí, que vocês estão muito cheios de confiança. 2-1, Flamengo. Vou emagrecer esse placar aí. Vou fazer um intervalo também. Brasileirão aparecendo na sua tela. E vamos mostrar as partidas do Campeonato Brasileiro. Tem cada jogo legal, hein? Tá conferindo aí? Então veja aí o Brasileirão. Fica pequenininho, JG. Aí, garoto. Ou então faz o seguinte, JG, mostra aqui, né? Desse jeitinho aqui pra galera. Isso, João Guilherme, desapareça e aí fica melhor pra galera ver. Vamos ver então. Flamengo e Criciúma, em Brasília. O Flamengo não jogou no meio de semana com o Internacional, porque o Inter estava jogando pela Sul-Americana. E terá a volta dos jogadores que estavam na Copa América, hein? Botafogo e Internacional, bom jogo no estádio Newton Santos, 18h30. Palmeiras e Cruzeiro, outro jogo muito bom, hein? Porque o Palmeiras está ali nas cabeças e o Cruzeiro faz um belo campeonato brasileiro, muito acima do que se imaginava, e num confronto direto com o Palmeiras, jogando dentro do Allianz Parque. Domingo teremos Grêmio e Vitória, 11 da manhã, jogo de desespero aqui. Outro bom jogo domingo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, o Vasco em ascensão. Rafael Paiva faz um trabalho brilhante e vai pegar o Galo, que tá mal, hein? Jogando lá dentro de BH. Bahia e Corinthians, domingo, nesse jogo aqui, o Bahia é favorito, não há como negar. Bragantino e Atlético Paranaense vão se enfrentar na Copa do Brasil e se enfrentam neste domingo em Bragança Paulista. Juventude e São Paulo. São Paulo está no G4 do Campeonato Brasileiro, hein? Com o Zubeldia, o São Paulo vai chegando devagarzinho. Fortaleza e Atlético Goianiense, domingo, 18h30. E Cuiabá e Fluminense. Fluminense numa encrenca desgraçada, porque eu vou falar um negócio para vocês. O Fluminense vai precisar repetir o que fez em 2009, quando surgiu o time de guerreiros, para sair dessa situação.
da zona de rebaixamento. Galera, essas informações do Flamengo que joga logo mais contra o Criciúma. Hoje tem a volta de jogadores importantes, jogadores ali da seleção do Uruguai que estavam jogando a Copa América, hoje retornam. Não todos vão estar à disposição do Tite, mas o Arrascaeta, De La Cruz já estão à disposição. Ótimos reforços aí, né, para essa partida contra o Criciúma. O Cebolinha também, que passou algumas partidas que não jogou por conta de lesão, mas hoje está de volta. Provável Flamengo com Ross no gol, ali nas laterais, Wesley e Ayrton Lucas. Na zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz. E ali no meio campo, Pulgar, De La Cruz, né, que está de volta. Arrascaeta também que está de volta. E o Gerson, lá na frente do ataque, Cebolinha e o Pedro. Esse é o provável Flamengo para esse jogo contra o Criciúma. Jogo importante. O Mengão vai com tudo em busca da vitória e de mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Não jogou na rodada do meio da semana. O jogo contra o Internacional foi adiado, mas hoje o Flamengo vai com tudo em busca da vitória e quem sabe, né, conquistar esses 3 pontos aí contra o Criciúma. Vai jogar em casa, né, praticamente em casa aí no Mané Garrincha. A maioria aí dos torcedores vai ser flamenguistas. Flamengo, quando joga em Brasília, o estádio lotado, torcedores flamenguistas, e acredito que hoje não vai ser diferente. Vamos aguardar e aproveita e já deixa seu palpite nos comentários. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.